Dizem que a velhice é a construção de tudo que você faz durante a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre como chegar lá de uma forma mais tranquila, com saúde mental. E eu tenho aqui comigo ela, que sempre que vem é muito sucesso. E é por isso mesmo que nós chamamos de novo Egla Alves. Seja bem-vinda, tudo Obrigada. bem? Tudo bem. Sabe, Egla, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu faço questão de repetir. As pessoas já ligam e falam pra mim, chama a Egla pra falar sobre tal tema, ou seja, não é chame um psicólogo, é a Egla. Egla é a nossa sócia, basicamente, aqui do Planeta Mulher, e cada vez que vem traz temas mais importantes e muito pertinentes. Vivemos numa sociedade, Egla, que quase 40% da população é idosa. Aliás, é menos do que isso, mas as próximas décadas nós vamos chegar a 40% de pessoas na terceira idade. Portanto, significa que precisamos cada vez mais preocupar com a nossa saúde mental, para onde estamos indo, certo? Sim, no fundo, e pegando nas palavras da Cláudia no início, nós temos que ir construindo aqui o caminho que queremos fazer para quando chegarmos à nossa velhice. Porque nós temos muito a tendência a pensar que isto ainda demora muito tempo, a vida é curta por um lado, mas por outro lado, isto até chegar lá, quando chegar lá, preocupo-me com isso. Quando chegar lá, preocupo-me com isso. Exatamente. Interessantíssimo essa abordagem que você trouxe. Aliás, no início da entrevista, ainda na pré-entrevista, nós estávamos falando isso e eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha pensado dessa forma. Sim. E penso que a maior parte das pessoas também. Então hoje vivem muito aceleradas, vivem muito confusas, vivem muito ansiosas, mas querem chegar lá na terceira idade calmas. Sim, até chega-se ao ridículo de pensar, eu vou trabalhar muito, eu vou fazer muito dinheiro, eu vou organizar bem a minha vida para quando chegar à velhice, quando chegar à idade da reforma, às vezes não é velhice, é quando chegar à idade da reforma, me reformar e fazer o que quer e descansar. O que as pessoas não percebem é que quando tiveram a vida inteira nesse ritmo acelerado, não se consegue simplesmente chegar aos 65 ou aos 70 anos e levantar o pedal. E lá está, e se chegarmos lá? Porque este ritmo acelerado vai-nos trazer algumas doenças e alguns problemas de saúde, quer sejam físicos, quer sejam psicológicos. Exato. Ou seja, nós queremos viajar quando formos reformados, queremos fazer o que nos apetecer, mas e se não tivermos saúde para isso? E se eu não preparar essa minha reforma? É porque preparar a reforma não é só em termos económicos. Preparar a reforma é em termos psicológicos também, para eu chegar lá e não estar com a maior parte dos problemas que aparecem, tanto os físicos, que já as pessoas conhecem muito bem, mas também os psicológicos, depressão, demências. Mesmo. Sobretudo, aliás, eu acho que essa entrevista tem sido muito coerente para os nossos tempos. E você fala isso aí, e eu fico pensando, eu tenho feito isso. Eu tenho trabalhado imenso, eu tenho pensado imenso no hoje, e é importante pensar no hoje, mas eu nunca paro para pensar, será que eu estou preparada para entrar na terceira idade? Ou será que eu já estou pronta para isso? Porque não existe um marco. Não, exatamente. Se calhar há uns anos atrás pensava-se entre os 60, dependia do país, do desenvolvimento do país em que vivíamos. Sim. Mas entre os 60 e 65 anos entrava-se na dita terceira idade. Hoje já não é assim, hoje temos pessoas com 65 anos e com 70 mais ativas ou tão ativas com pessoas de 30 ou 40. É verdade. Por isso, a idade cada vez mais deixa de ser um peso ou deixa de definir o que é que nós podemos seguir ou o que é que podemos fazer e passa a ser um estado de espírito que é o que sempre deveria ter sido. Isso aí. Não nos podemos esquecer uma coisa muito importante, que é, ao longo da nossa vida, e claro que aproximando da dita terceira idade, nós vamos perdendo algumas faculdades físicas, principalmente, em termos de massa muscular, em termos ósseos, ou seja, se calhar temos menos força, menos energia. É normal que algumas coisas aconteçam. E em termos psicológicos também. Só que eu não posso crer, se fui, por exemplo, uma pessoa deprimida a minha vida toda, não posso achar que só porque vou deixar de trabalhar e vou ter outro estilo de vida, que vou deixar de ser deprimida quando estiver na terceira idade. E essa é a tendência. Exatamente. Não é? Sim. Porque não nos ensinam isso. Não.
Os programas não falam sobre esses assuntos, ainda bem que eu tenho a Egla. E por isso é que nós estamos aqui a falar sobre e isso. É por isso que nós E por isso é que aqui. eu trouxe um bocadinho esta abordagem, podia ter trazido Sim. outra, mas enquanto estive a pesquisar, sabe sempre que eu pesquiso algumas coisas antes de vir Sim, para cá, sim. e eu achei que era importante este tipo de abordagem, porque eu acho que é importante as pessoas perceberem que o que nós estamos a fazer neste momento, em termos de saúde física e mental, vai se repercutir no resto da nossa vida. E é isso que vai aparecer quando nós formos mais velhos. Por isso, o que nós temos é assim, não há um corte em eu agora sou jovem ou eu agora sou adulto, olha, agora já estou na terceira idade, já posso ser. É todo um processo. Exatamente, e vai continuar a ser, e se eu quero ganhar anos de qualidade de vida quando eu for mais velha, então eu tenho que os ganhar agora. Sim. Eu tenho que fazer agora por isso. Eu tenho que, e aquelas coisas que as pessoas já estão super habituadas de ouvir e que sabem, mas que é importante sempre dizer, tenho que ter uma alimentação saudável para prevenir algumas doenças físicas que depois também podem afetar o meu estado psicológico. Sim. Exatamente. Tenho que fazer exercício. O exercício é muito importante, não só em termos de saúde física, mas mental. É super importante. Porque senão depois eu chego à maioridade, digamos assim, porque não gosto aqui, idade, exatamente, eu não gosto do termo velho nem sim. idoso, mas chegamos a uma fase mais tardia, digamos assim, na nossa vida e temos problemas que depois vão fazer com que eu não tenha qualidade de vida e com que não se sirva de nada tudo o que eu tentei construir. Além de que cada vez mais se fala no envelhecimento ativo, e eu acho que é importante a gente também aqui falar um bocadinho do que é este envelhecimento ativo. As pessoas ouvem isto e pensam, lá está, quer fazer desporto, quer saírem, quer... Não, o envelhecimento ativo, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem aqui 3 componentes muito importantes. Uma delas é a saúde, quer física, Sim. quer mental, sem dúvida nenhuma, e que nós já tivemos a falar. Outra delas é a participação. A participação é o quê? A participação é a pessoa continuar a participar ativamente na vida social, na vida familiar e na sua própria vida pessoal. Ou seja, o idoso, neste caso, ter autonomia na sua vida para tomar as suas decisões e não ter um filho, um vizinho, um amigo que diz, era melhor fazer desta maneira ou de outra. Ok, então vamos lá dar exemplos? Continuar a conduzir? Sim, sem dúvida nenhuma. Continuar a ser autónomo, ir a consultas, ir ao cabeleireiro, marcar as suas próprias Nos coisas. bancos, exatamente. fazendo suas compras. Sim, continuar. Claro que chegamos aqui, se calhar, a uma fase, às vezes, em que em termos físicos já é preciso aqui algum suporte. Sim. Mas uma coisa que temos que perceber é, mesmo que seja importante este suporte em termos físicos, ou seja, a pessoa não poder ir sozinha, a pessoa tem que decidir, a autonomia, agarrar a sua vida nas mãos, porque se começamos a tratar estas pessoas como crianças, a decidir por elas e a infantilizá-las, vamos cair na depressão. E 10% destes idosos que estão deprimidos, e que são muitos, que nós nem sequer temos a noção, vão tentar o suicídio. O suicídio os idosos têm 2 vezes mais probabilidade de pensar em suicídio do que nós adultos quando estão deprimidos. Tá Isto aí é por causa assustador. da autonomia também, Exatamente. não é? É engraçado que você falou 2 palavras muito importantes. A primeira é o infantilizar, Sim. não é? Então, existe essa tendência onde as pessoas começam a ficar mais velhas. Você já não consegue mais pegar no telemóvel. Exatamente. Você já não consegue aprender. Sim, sim. Conseguimos aprender até o último Sim. momento. Aliás, cada um no seu ritmo. Aliás, isso é muito importante a Claudine ter tocado nesse assunto, porque há bastantes estudos que comprovam que a melhor forma de se prevenirem as demências, e eu digo as demências porque existe um largo espectro de demências, a mais conhecida se calhar é a demência de Alzheimer, Sim. mas existem muitas outras. E a forma melhor de nós prevenirmos as demências é aprendermos coisas novas. Não é o que as pessoas às vezes pensam que é exercitar a memória. Não, isso é importante em termos cognitivos, Sim. para continuarmos a nossa cognição ali a estar bem. Mas para prevenir demência é aprender coisas novas. E há vários estudos que até mostram que uma das melhores coisas para se aprender na terceira idade para se prevenir a demência é aprender uma nova língua. Eu pensei que era dançar. Não, é aprender uma nova língua. Mas também pode ser isso. Sim, então, sim. o dançar, temos a parte cognitiva e temos a parte física. Ok. Espetacular. Tudo o que sejam novas aprendizagens. Porque antigamente costumava-se dizer burro velho não aprende línguas. É o contrário. É exatamente o contrário. Nós precisamos... Se calhar dizia-se isso e fazia sentido na altura porque as pessoas achavam que a vida tinha acabado ali, que já não tinha mais nada para aprender. Mas como realmente antigamente as pessoas morriam mais cedo. Exatamente. Não é? Exatamente. O que de todo não é a nossa realidade de hoje. Sim, sim, sim. Uma coisa que eu gostava que a Egla abordasse é sobre
os familiares. Existe uma tendência, e eu não acredito que isso é por maldade, mas existe uma tendência do querer super proteger o idoso e nisso infantilizá-lo e também muitas vezes desacreditar e achar que eles não são capazes. O que um familiar tem que pensar, de que forma que ele tem que agir? Em primeiro lugar, eu acho que isso é o mais importante e serve para qualquer faixa etária, é ouvir as pessoas. Pois, já falamos isso aqui realmente em outras entrevistas. É ouvir. Porque se nós nos ouvíssemos mais uns aos outros, e aqui escuta ativa, não é fingir que ouço, é ouvir mesmo e tentar pôr-me no lugar do outro e tentar perceber a perspectiva dele e tentar perceber porque é que o meu pai, a minha mãe, o meu tio, a minha tia, não é? Porque estamos a falar de pessoas mais velhas, porque é que esta pessoa sente isto, porque é que ela me está a dizer isto, o que é que ela pensa em relação a isto. É porque depois o que vai acontecer é que imagine que uma pessoa a trata como se fosse uma criança, não a deixa tomar decisões, acha que escolhe melhor por si. Está-me aqui a desvalorizar tudo o que eu faço. O que é que eu vou sentir? E tenho que te permitir. Que a vida já não vale mais a pena, não é? Para que é que me vale viver se estou aqui a ser o boneco de alguém? Porque no fundo é isso. Eu estou aqui a ser guiado, sou o fantoche, vou sendo guiado por alguém. E às vezes até daquela pessoa que ela própria ensinou a ser autônoma, que são os filhos, não é? Então ela passou toda uma vida a cuidar, a ensinar a ser autônoma, a ensinar a apoiar no trabalho. E de repente essa pessoa começa a tratá-la de uma forma que ela própria não tratou. E claro que nós sabemos que as pessoas não fazem isso por mal, na maior parte das vezes, temos perfeita noção disso. Mas é importante perceber que, lá está, o idoso tem que ter o máximo de autonomia possível e temos é que incentivar e promover essa autonomia. Claro que ele vai cometer asneiras, vai de certeza, mas isso vamos qualquer um em qualquer idade. Isto é muito parecido com a entrevista que nós tivemos da adolescência, mas é que é verdade, é ouvi-los, perceber, se for preciso fazer alguma negociação, entrar em negociação. Olha, se calhar achas que era melhor assim, mas eu acho que era melhor assim. E nunca falar em termos de criancinha, nem nunca desvalorizar. Ai, pelo amor de Deus, nem nunca pensar que este comportamento ou aquele que este idoso está a ter é fruto da idade. E isso é muito importante. Isso sim, isso acontece imenso, não é? Isso é importante porquê? Porque muitas vezes, e se calhar vou voltar a falar na depressão, mas eu tenho que falar porque é uma coisa que me assustou imenso. Agora, enquanto estive a ver alguns estudos, exatamente, é que a depressão muitas vezes não é diagnosticada e não é percebida quer pela pessoa que a está a sentir, quer pelos familiares e cuidadores, não é percebida como depressão. Porquê? Porque a depressão no idoso tem outros sintomas, não tem os sintomas normais que nós estamos habituados no adulto e na criança e no adolescente. Vamos falar sobre isso? Vamos, super importante. Muito importante. No idoso, além de haver se calhar um recolhimento também, um humor mais depressivo, não é tão marcada aquela tristeza que se vê nas outras idades. Até porque no geral eles já são mais recolhidos. Exatamente. O que é que pode acontecer aqui? Aqueles comportamentos de agressividade em que o utente, desculpe, é o hábito, mas em que o idoso começa a dar com os pés por tudo e por nada. Qualquer coisa e ele já começa a gritar, já começa a dizer que tu és sempre a mesma coisa, porque não queres saber. Ou seja, um idoso que até nem era muito agressivo e que se tornou verbalmente um bocadinho mais agressivo, mais impulsivo. É um sinal. Sinal. O deixar de comer. Muitas vezes, enquanto que nas outras faixas etárias pode até haver vontade de comer mais, aqui não. Muitas vezes eles deixam simplesmente de comer e as pessoas não se apercebem, olha, pronto, é velho, já não precisa de comer tanto, porque eu ouço isto muitas vezes, os velhinhos já não precisam de comer tanto. Isso não é verdade. Se o nosso idoso começar a comer menos, ouçam, por favor, fiquem atentos a outros sinais. O dormir mal, o não conseguir dormir, também há muita tendência, os velhinhos precisam dormir menos. Não é assim. Isso é uma coisa que está muito instituída, que nós acreditamos muito ser verdade, mas não é. Isto são tudo sinais de que essa pessoa pode estar deprimida. E assim, é importante percebermos que entre 12% a 30% de todos os idosos vão ter problemas mentais, vão ter problemas de saúde mental. Então, mas não é tanto. Se a gente pensar bem, esse é quase que o nível dos jovens também. Vamos pensar nisso, não é? Então, se calhar, olha, e nós falamos aqui muito bem, no início, aquela frase que você trouxe para mim na pré-entrevista. O final, a nossa parte, quando estamos mais idosos, é só um acumular. Um acumular do que nós vivemos. Você já veio com depressão, às vezes, na juventude, como nós falamos aqui numa outra entrevista. Há muito mais tendência. Há muito mais tendência. Se a gente perceber, não é um índice altíssimo.
O que acontece é que muitas vezes há pessoas que nunca tiveram e a probabilidade de ter na velhice é maior. E é maior, lá está, porque muita da minha vida social, familiar e da autonomia que nós já falamos vai-se perdendo. Exatamente. E a pessoa vai se sentindo cada vez mais desvalorizada, lá está. Vai vendo que os papéis ativos dela se vão perdendo. Por isso é que é importante estas pessoas continuarem a ter a sua vida nas mãos, como eu já disse, mas isso é importante dizer novamente. Sim. É muito importante. A Egla falou também uma outra coisa muito importante, que os idosos têm uma tendência 2 vezes maior de tentar o suicídio, de suicidar-se, mais do que os jovens. E muitos não chegam às vias de fato, não atentam contra si, mas existe um suicídio moroso, demorado, onde ele começa a desistir da vida e perde ali, se calhar, 4, 5 anos que poderia ser uma vida feliz e ativa, como a Egla disse, muito bem dito, numa vida triste, miserável. Sim. Porque aquelas, não é uma culpa, mas porque nós que estávamos ao redor não tivemos olhos para ver. Não nos apercebemos. Sim. O que eu acho aqui que é importante as pessoas reterem é que tudo o que forem alterações de comportamento não justifiquem com é da idade. Nada se pode justificar com é da idade, porque hoje em dia isso já não existe. Não. O estar doente é da idade, o estar mais recolhido é da idade, o não quer comer, o dorme mal porque pode dormir menos, o estar triste e não querer falar tanto, não é da idade. Aliás, eu li uma frase muito engraçada que dizia que quando a boca fala, os órgãos saram. Ok. E é verdade, quando vi essa frase, eu achei espetacular. Caramba, deve ser por isso que eu nunca fico doente. Será que é por isso que eu nunca fico? Você também nunca te vi doente. Não, também fico pouco. Mas isso é verdade, é que quanto mais nós falarmos das nossas, não é falar por falar, é falar das nossas emoções, mas nós estamos a brincar, mas também se calhar somos pessoas que falam muito das suas emoções, e é verdade. Eu falo. Sim, e eu também, que a Claudine sabe. Quanto mais nós pusermos as nossas emoções para fora, quanto mais falarmos, quanto mais pensarmos sobre elas, menos estamos a sobrecarregar o nosso corpo físico. E isso é muito importante. Eu quando vi essa frase, disse, bem, isto resume imensa coisa. E muitas vezes não queremos ouvir as mazelas dos idosos. Sim, não é? porque eles são chatos, porque eles estão sempre a dizer a mesma coisa. Porque eles Outra coisa muito importante para percebermos a depressão são as queixas físicas. Sem mais nem menos, a pessoa começar a ter imensas dores de cabeça, começar a ter dores no corpo, que isso é uma coisa que nos outros grupos não acontece, mas no idoso acontece muito. A depressão mostra-se muito através do soma, do nosso corpo. E então eles têm dores de estômago, exatamente, dores de estômago, dor de cabeça, têm muitas dores nas articulações, dor no corpo. Lá está, e nós dizemos novamente, é de da novo idade. Isso. A idade, pois a idade faz isto. Não, isso não é justificação. Aliás, esses dias eu trabalho com idosos, como a Egla sabe, e esses dias eu ouvi uma frase que eu nem tive coragem de reagir, mas então uma senhora falou, eu tenho umas dores no joelho. E a companheira a pessoa que estava junto com ela falou assim, mas depois dos 40 anos, o dia que a gente acorda sem dor, nós estamos mortos. Porque é isso, banaliza-se muito. Banaliza-se, desvaloriza-se. Isso não é nada, tem que ter mesmo essa dor. Exatamente, tenho uma dor, vamos tentar perceber. Vamos perceber de onde é que vem esta dor. Vamos tentar perceber o que é que pode estar. Olha, por acaso, eu também estou a acompanhar agora um senhor que também andamos aqui a fazer imensos exames porque o senhor tem muitas tonturas, muitas dores de cabeça. E não se consegue perceber de onde é que aquilo vem. E eu hoje finalmente fez-se luz e pensei, caramba, este homem deve estar deprimido. E era. E ainda não tenho a certeza, mas vou pesquisar melhor. Que sim. Porque só pode ser. Porque já se fizeram quase todos os exames físicos possíveis e nenhum deles justifica esta dor, ou não há causa para isto. E é isso que acontece muitas vezes, que vi em vários estudos. Se calhar é isto que está a acontecer em muitos. Estão deprimidos ou até com outros problemas de saúde mental. Então é importante valorizarmos isto. É importante ouvi-los. Nós sabemos que às vezes, porque é que as pessoas mais velhas gostam de contar várias vezes as mesmas coisas e nós estão sempre a contar a mesma coisa? Então, porque era isso que os fazia sentir vivos, foi isso que os valorizou. E se calhar eles contam 30 vezes, porque nós nunca ouvimos na realidade. É isso aí. Porque a primeira vez que nós ouvimos na realidade, que fizermos perguntas e que estivermos atentos ao que eles estão a dizer e que valorizarmos e que virmos que tipo de aprendizado é que eles estão a tentar dar para a nossa vida, se calhar eles vão começar a contar outra história. Que partilha fantástica, como sempre, Egla. Nosso tempo acabou,
Mas eu pedia, com certeza, a televisão mais um programa, mas hoje eu não posso, portanto eu peço a você, mais um programa, Egla, traz pra gente mais um tema como esse. Claro que sim. Muito obrigada, Egla, foi maravilhoso você estar aqui conosco, mais uma partilha muito coerente, sobretudo para a época em que nós vivemos, Sim, sim. porque estamos mais juntos, estamos mais em casa e muitas vezes não temos a paciência suficiente, Sim. porque a vida é sempre muito corrida, temos muitas coisas para fazer, Sim, temos sim. muitas responsabilidades e às vezes sentimos, esse deixa para depois. Sim. E não é assim. Você não se esqueça que um dia também, todos nós vamos estar nessa idade. Trate os outros como você gostaria de ser tratado também. Um beijo, minha querida Muito Egla, obrigada. e até o próximo programa. Até a próxima. Um grande beijinho pra você e não se esqueça de ser feliz e pensar que você é uma mulher, porque cada mulher é um planeta.